Uma herdeira de 180 milhões de dólares foi obrigada pelo pai falido a se casar com um mecânico de mãos sujas de graxa. Ela esperava a humilhação. Ele chegou num Fiat Uno amassado, mas na noite de núpcias ele sussurrou 3 palavras que destruíram tudo que ela achava que sabia sobre aquele homem. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A segunda-feira começou com o sol entrando pelas venezianas do quarto de Valentina Rocha Drummond, como sempre entrava, preciso, caro, indiferente. Ela acordou às 7h11, 2 minutos antes do alarme, como era seu hábito desde os 22 anos, quando assumiu a gerência de projetos da Drummond Construções e decidiu que não podia se dar ao luxo de ser surpreendida por nada. O apartamento no Jardim Europa tinha 140 metros quadrados de silêncio organizado, plantas regadas em ciclo automático, roupas separadas por cor e função, agenda digital sincronizada com 3 dispositivos. Era um silêncio diferente do vazio. Era um silêncio construído, escolhido, mantido com disciplina. Ela vivia nele como se viver assim fosse a forma mais honesta de existir. Valentina tinha 27 anos e a postura de alguém que nunca havia precisado pedir desculpas por ocupar espaço. Alta, cabelo escuro preso no mesmo coque funcional de sempre, olhos castanhos que observavam tudo com a calma particular de quem está acostumada a ser a pessoa mais competente na sala. Ela havia estudado arquitetura na USP e depois passado 1 ano em Lisboa numa pós-graduação sobre requalificação urbana, voltado com a cabeça cheia de referências e a certeza, calma e bem fundamentada, de que sabia exatamente o que queria fazer com a própria vida. O plano era simples: trabalhar na Drummond por mais 3 anos, aprender o suficiente sobre o negócio e depois montar seu próprio escritório. Projetos sociais, habitação de interesse social, fazer algo que valesse o espaço que ela ocupava no mundo. Naquela segunda-feira, o plano durou até o café da manhã. Sérgio Drummond ligou às 8h42. Não era incomum. O pai ligava com frequência sobre contratos, reuniões, atualizações de cronograma. Valentina atendeu com a xícara de café na mão direita, encostada na bancada de granito da cozinha, já mentalmente organizando o dia. Valentina, ele disse, e a voz não estava certa. Preciso que venha aqui em casa. Hoje, ela percebeu que algo estava profundamente errado, apenas quando notou que o pai não havia dito bom dia. Sérgio Drummond cumprimentava todo mundo com bom dia. Funcionários, clientes, o porteiro do prédio, o motorista do aplicativo. Era uma das coisas que Valentina respeitava nele desde criança, aquele bom dia, dito como se fosse obrigação moral. A ausência dele naquela ligação pesava mais do que qualquer palavra que ele tivesse dito. "O que aconteceu?" ela perguntou. "Em casa", ele repetiu. "Não no escritório, em casa." A mansão no Pacaembu tinha sido construída em 1987, quando a Drummond Construções ainda era uma empresa jovem, e Sérgio era um homem de 40 anos convicto de que o futuro era infinito. Valentina cresceu naqueles corredores, subiu aquela escada de madeira envernizada milhares de vezes, conhecia cada imperfeição do jardim. Era uma casa que cheirava a permanência. Quando entrou pela porta principal naquela manhã e viu o pai sentado à mesa de jantar, com uma pasta espessa de documentos à sua frente, o cheiro familiar da madeira e do jardim pareceu pela primeira vez uma mentira. Sérgio tinha 61 anos e naquele momento parecia ter 70. O cabelo grisalho estava despenteado, impossível, aquele cabelo que ele penteava mesmo aos domingos, e havia algo nos ombros dele, uma curvatura, uma rendição silenciosa que Valentina nunca havia visto. Ela olhou para aquela postura e sentiu um frio diferente do frio do ar-condicionado. "Senta", ele disse. Valentina sentou. Colocou a bolsa sobre a cadeira ao lado. Esperou. Ele demorou,
Abriu a pasta, fechou, passou a mão sobre os documentos, como se estivesse reconhecendo um terreno. Há 3 anos, ele começou devagar. Comecei a investir parte do capital da empresa em 2 projetos imobiliários no interior de São Paulo. Empreendimento residencial em Ribeirão e um galpão logístico em Campinas. Pausa. Os 2 falharam. O residencial por problema de licenciamento que se arrastou por 18 meses. O galpão por um sócio que saiu antes do prazo e levou a parte dele antes que eu pudesse contestar juridicamente. Valentina não disse nada. Havia uma frieza funcionando dentro dela. Um mecanismo de emergência que ela reconhecia de situações difíceis no trabalho. Absorver antes de reagir, processar antes de decidir. Para cobrir os prejuízos, fui refinanciando com 2 bancos e depois com um credor privado. Sérgio abriu a pasta e empurrou um documento na direção da filha. 40 milhões de reais, vencendo em 45 dias. Valentina olhou para os números. Os olhos percorreram linhas e colunas, com a velocidade de quem sabe ler balanços. A frieza no interior dela começou a rachar por dentro, lentamente, como gelo sobre o qual alguém pousa peso pela primeira vez. A empresa tem esse caixa? Ela perguntou, e a voz saiu mais calma do que deveria. Não. Sérgio tirou outro documento. 2 dos nossos principais contratos estão travados por litígio. O banco não vai renovar a linha de crédito. O credor privado já recusou renegociação. Ele respirou fundo. Sem uma solução em 30 dias, a Drummond vai a pedido de falência. O silêncio que se instalou na sala de jantar era diferente do silêncio do apartamento de Valentina. Era um silêncio que pressionava, que ocupava espaço físico, que tornava o ar mais espesso. Ela ficou olhando para os documentos e sentiu, de forma absolutamente concreta, o chão ceder milímetro a milímetro sob seus pés. 400 funcionários, ela disse. Sim, a casa. Vai a leilão em 15 dias se não houver movimento. Valentina fechou os olhos por 2 segundos. Quando os abriu, havia uma pergunta que ela ainda não havia feito porque uma parte dela não queria a resposta. Você falou em solução. Qual solução? Sérgio Drummond, que havia construído uma empresa do zero, que havia negociado contratos milionários, que havia enfrentado crises antes, aquele homem desviou o olhar da filha pela primeira vez em toda a conversa. E naquele desvio estava tudo. O credor privado, ele disse devagar, fez uma proposta. Que proposta? Ele tem um filho, 30 anos, e propôs que, em troca do cancelamento da dívida... A voz de Sérgio parou. Ele respirou como alguém que está prestes a pular de algum lugar alto. Propôs que você se case com o filho dele. Em 30 dias. O que aconteceu dentro de Valentina Rocha, Drummond, naquele momento, não foi raiva imediata. Foi algo anterior à raiva, mais fundo e mais frio. Foi incompreensão. A espécie de incompreensão que precede a compreensão completa e que o cérebro resiste a completar, porque completar significa aceitar que aquilo é real. Repete, ela disse. Ele repetiu. A raiva veio depois, e veio com uma violência que assustou o próprio Sérgio. Valentina se levantou da cadeira com uma brusquidão que derrubou a xícara de café que ela havia colocado sobre a mesa, o café escuro espalhando em arco sobre a madeira clara, e disse coisas que nunca havia dito ao pai. Não em volume, não em crueldade, mas em clareza absoluta. Disse que aquilo era medieval. Disse que ele havia tomado decisões financeiras de risco sem consultar a sócia, porque tecnicamente ela era sócia. Disse que não era mercadoria, que não era moeda de troca, que havia estudado, trabalhado, construído competência própria e que nenhuma crise financeira, por mais grave que fosse, justificava reduzir uma mulher de 27 anos a um instrumento de quitação de dívidas. Sérgio ouviu tudo sem se defender. Quando ela terminou,
Ele empurrou mais 2 documentos sobre a mesa. Processos, notificações bancárias, uma carta do advogado. 400 famílias, ele disse apenas. Valentina olhou para os documentos. Depois, olhou para o pai. Havia nele uma diminuição que ela nunca havia testemunhado. Uma redução de tamanho que não era física, mas que era absolutamente visível. E que doía de um jeito específico. O jeito que dói quando alguém que você amou como gigante se revela humano, de um modo que você não estava preparada para ver. Ela pegou a bolsa. Saiu pela porta sem dizer mais nada. Sentou no carro e ficou com as mãos sobre o volante por 14 minutos sem conseguir dirigir. O jardim do Pacaembu estava lá fora, o mesmo jardim de sempre. Os ipês cor-de-rosa que ela havia visto florescer todo ano desde que tinha memória. E havia algo naquele jardim florescendo normalmente enquanto tudo desmoronava, que tornava o colapso mais real do que qualquer número numa planilha. Nos 3 dias seguintes, Valentina trabalhou. Não a tarefa que lhe havia sido imposta, trabalhou contra ela. Contratou um advogado especialista em direito empresarial que conhecia de uma indicação de colega da pós. Ele analisou os documentos por uma tarde inteira e ligou de noite com voz neutra. O credor havia comprado a dívida de um banco. A documentação era limpa. Os termos eram vinculantes para a empresa. A proposta matrimonial em si não tinha força legal. Ela não poderia ser obrigada a se casar, mas a dívida era real. O prazo era real. E sem solução, a empresa liquidaria os ativos em processo de falência. Valentina ligou para 2 sócios minoritários da Drummond. O primeiro disse que não tinha liquidez para cobrir nem 10% do valor. O segundo disse que entendia a situação, mas que não poderia comprometer seu próprio patrimônio. Ambos foram gentis. A gentileza doía mais do que se tivessem sido diretos. Ela dormiu 4 horas na quinta-feira e 3 na sexta. Passou as madrugadas com planilhas abertas, tentando encontrar uma equação que não existia. Ativo mobilizável rápido o suficiente, credor alternativo, qualquer saída que não fosse aquela. No sábado de manhã, antes de qualquer coisa, o pai ligou. Ele vem hoje, Sérgio disse. À tarde. Valentina não respondeu de imediato. Havia uma exaustão específica da resistência sustentada por dias, quando o corpo começa a reconhecer que está gastando energia que não tem para defender uma posição que os fatos não sustentam. Não era resignação, era algo mais duro, era a percepção de que às vezes o mundo não oferece opções que respeitem seus princípios e que a escolha entre princípios e consequências concretas para pessoas reais é uma das formas mais cruéis de armadilha. Estou trabalhando, ela disse. Valentina. Eu ouvi. Ela fechou os olhos. Que horas? Às 4 da tarde, Valentina estava no escritório da mansão do Pacaembu, fingindo revisar um cronograma de obras, quando ouviu o barulho do portão eletrônico abrindo. Levantou sem querer. Um instinto, a curiosidade antes que ela pudesse contê-la, e foi até a janela que dava para a entrada. O carro que parou no pátio era um Fiat Uno branco de 2009. Tinha um amassado na lateral direita, a pintura levemente oxidada perto do para-choque traseiro e um adesivo desbotado no vidro traseiro que ela não conseguia ler da distância. Era o tipo de carro que ela passava sem ver todos os dias nas ruas de São Paulo, invisível por ser exatamente o carro de todo mundo, de ninguém específico, do Brasil que não aparece nas matérias de negócios que ela lia. O homem que desceu tinha 30 anos e a postura de quem não sente necessidade de ajustar a própria presença conforme o ambiente. Calça jeans com desgaste natural nos joelhos, não o desgaste artificial das peças caras. Camiseta branca simples, de malha, sem marca visível. O cabelo escuro curto, o rosto de ângulos retos e as mãos. Ela viu as mãos quando ele as usou para apoiar no carro ao fechar a porta, que tinham nos nós dos dedos aquela tonalidade específica, levemente mais escura, de quem trabalha com graxa,
e não consegue tirar completamente por mais que lave. Rafael Moraes olhou para a fachada da mansão com o olhar tranquilo de quem está chegando a um lugar que conhece pelo nome, mas nunca visitou. Não havia admiração, não havia intimidação, não havia aquela calculada indiferença que as pessoas ricas às vezes fingem diante de outras riquezas, para demonstrar que estão além disso. Era simplesmente um homem chegando a um lugar. Valentina se afastou da janela. Não era raiva o que ela sentia naquele momento, era confusão, uma confusão específica de quando a realidade não corresponde ao modelo mental. Ela havia imaginado, sem admitir que estava imaginando, alguém que correspondesse à escala do que estava sendo pedido. Uma limusine, talvez. Um homem interno que quisesse mostrar poder. Algo que fizesse sentido com a mecânica cruel da situação. Aquele Fiat Uno branco amassado não fazia sentido algum. Ouviu a campainha, ouviu o pai abrindo a porta. Ficou parada no escritório por um momento que durou mais do que deveria. Depois desceu. O jantar foi marcado para as 7. Entre a chegada de Rafael e o jantar, houve uma hora na sala, Sérgio tentando conduzir uma conversa que ninguém queria ter, o pai de Rafael ausente, Rafael e Valentina em lados opostos da sala, num silêncio que era territorial antes de ser pessoal. Rafael sentou na poltrona perto da janela sem esperar ser convidado. Não por arrogância, mas pela naturalidade de alguém que não opera por permissão. Valentina ficou de pé perto da estante por um tempo antes de sentar no sofá. Como se ceder ao conforto fosse uma concessão que ela ainda não havia autorizado. Ela o estudou durante aquela hora com a mesma atenção que usava para ler plantas de obra, procurando inconsistências, algo que não batesse, algum sinal de que aquela calma era encenação. Não encontrou. Ele respondia às perguntas do pai de Valentina com precisão e brevidade, sem enfeitar, sem diminuir. Quando Sérgio perguntou sobre a oficina, Rafael descreveu com exatidão. 12 anos de operação, 3 funcionários fixos, média de 8 a 12 carros por semana, especialização em motores a combustão, mas com capacidade crescente em híbridos. Nenhuma vaidade, nenhuma modéstia falsa, apenas os fatos do que existia. Durante o jantar, num momento que Valentina calculou e executou com a precisão de um cirurgião, ela olhou para Rafael com o ar de quem está encerrando um assunto já decidido e perguntou: "Quais são suas perspectivas de carreira?" A pergunta era uma faca. Ela sabia que era. Havia intenção ali, a intenção de reduzir, de lembrar a todos na mesa, a si mesma incluída, o abismo entre os dois mundos que estavam sendo forçados a sentar à mesma mesa. Rafael não mudou de expressão. Colocou o garfo sobre o prato com cuidado, olhou para ela com aquela tranquilidade específica que ela estava começando a identificar como característica dele, e disse: "Minha oficina tem 12 anos, 3 funcionários, lista de espera de 2 semanas. Não me falta perspectiva." O silêncio que veio depois era diferente do silêncio que havia antes. Valentina não tinha resposta. Não porque a resposta não existisse, mas porque a faca que ela havia lançado havia voltado limpa, sem sangue, como se o alvo simplesmente não fosse perfurável por aquele instrumento. Ela percebeu que estava com a mandíbula levemente tensa e relaxou com esforço. Sérgio encheu os copos de água. A conversa foi para outro lado. Valentina comeu o restante do jantar em silêncio e, pela primeira vez em 4 dias de resistência total, teve o pensamento breve, involuntário e imediatamente suprimido de que aquele homem era mais difícil de diminuir do que ela havia calculado. O casamento foi marcado para 4 semanas depois. Nas semanas que se seguiram, Valentina Rocha Drummond acordava todo dia com a mesma sensação, a de alguém que está tentando segurar uma porta que está sendo empurrada do outro lado por uma força que não tem nome nem rosto, apenas peso.
Ela continuava indo ao escritório da Drummond Construções todas as manhãs, chegando antes dos outros, saindo depois, mergulhando no trabalho com a intensidade de quem usa a competência como anestesia. Mas havia algo diferente agora, no modo como ela olhava para os projetos na mesa, para os cronogramas, para os nomes dos funcionários nas listas de equipe. 400 famílias. O número aparecia nos momentos errados, no meio de uma revisão de orçamento enquanto esperava o elevador, quando o barulho do escritório baixava o suficiente para que os próprios pensamentos ficassem audíveis. Ela não havia dito sim, mas não havia encontrado o não que resolvesse o problema. Na quarta-feira da segunda semana, Rafael Moraes apareceu na mansão do Pacaembu para uma reunião com Sérgio sobre os contratos. Valentina estava no escritório do andar de cima, com a porta entreaberta, quando ouviu o Fiat Uno no pátio. Ela reconhecia o barulho do motor agora. Havia uma irregularidade leve no marcha lenta que qualquer mecânico competente corrigiria num carro de cliente e que Rafael aparentemente tolerava no próprio. Isso a havia intrigado brevemente, num momento que ela havia recusado a examinar mais de perto. Ficou no escritório. Ouviu vozes abafadas no andar de baixo. A voz do pai, mais tensa do que o habitual, e a de Rafael, que tinha uma qualidade específica. Era uma voz que não subia de volume quando o ambiente ficava tenso. Era o tipo de voz que Valentina associava involuntariamente a pessoas que não precisam de volume para serem ouvidas. Ela desceu 40 minutos depois, quando calculou que a reunião havia terminado. O corredor estava vazio, mas quando entrou na garagem para pegar o carro, percebeu que o veículo não dava partida. O motor girava, hesitava, morria. Ela tentou 3 vezes com a meticulosidade de quem não aceita falha por falta de tentativa. A 4ª vez foi igual às outras. Valentina ficou sentada no banco do motorista com as mãos no volante por um momento. Depois, pegou o celular e ligou para a assistência particular. O serviço que pagava mensalmente e que, em teoria, estava lá exatamente para situações assim. A atendente foi cordial e informou que o técnico mais próximo tinha uma previsão de chegada de 4 horas. 4 horas, Valentina repetiu. Infelizmente, senhora Drummond, temos alta demanda nessa tarde. Ela desligou. Ficou olhando para o painel apagado do carro. Lá fora, através da porta aberta da garagem, ela podia ver o pátio, e no pátio, o Fiat Uno ainda estava estacionado. Rafael estava saindo pelo corredor lateral quando ela saiu da garagem. Ele tinha chaves na mão e carregava uma pasta fina. Documentos, provavelmente o tipo de coisa que ela mesma carregava de reuniões com o pai. Ele a viu. Ela o viu. Houve o segundo específico, em que ambos poderiam ter optado por ignorar o outro com elegância suficiente para que nenhum dos dois precisasse reconhecer que o ignoramento havia sido intencional. Rafael desviou o trajeto e foi até o carro dela sem que ela dissesse nada. "Problema?" ele perguntou. "Assistência técnica", ela respondeu. E o tom era uma fronteira. 4 horas. Ele olhou para o carro dela. Um sedã de 3 anos, bem conservado, com a mesma atenção calma que ele parecia dar a tudo. "Posso ver?" "Não é necessário." "Eu sei que não é necessário." Ele não disse isso com irritação nem com ironia. Era simplesmente a verificação de um fato. "Mas estou aqui." Valentina ficou parada por um segundo que durou mais do que um segundo. Depois abriu o capô com o acionamento interno e saiu do carro. Ela ficou de pé a uns 3 metros de distância, braços cruzados, enquanto Rafael abria o capô com a facilidade de quem já fez aquilo 10.000 vezes e começava a examinar o motor. Ele não pediu luz, não pediu ferramentas. Foi até o porta-malas do Fiat Uno e voltou com uma caixa de ferramentas vermelha, desgastada, organizada com uma precisão que contrastava com a aparência externa. Valentina observou as mãos dele trabalhando.
Havia uma economia de movimento que ela reconhecia da arquitetura. A diferença entre quem faz algo sabendo exatamente o que está fazendo e quem faz tentando descobrir enquanto faz. Alternador, ele disse depois de alguns minutos, sem se virar. Não está carregando a bateria direito. O fusível de proteção fundiu. Quanto tempo? Uns 30 minutos, se o fusível que tenho for compatível. Ele se virou brevemente, não para ela, mas para pegar algo na caixa. Valentina não disse nada. Ficou olhando. Havia algo perturbador em ser espectadora de uma competência que ela não havia pedido, mas da qual estava objetivamente se beneficiando. E a perturbação não era desconforto. Era algo mais sutil, a espécie de atenção involuntária que se presta a uma coisa que funciona bem. 38 minutos depois, Rafael fechou o capô. Ela girou a chave e o motor pegou imediato, limpo, sem a hesitação que havia antes. Ficou sentada um momento com o motor ligado, ouvindo a regularidade dele. Saiu do carro. Havia algo que precisava ser dito e que ela resistia a dizer, porque dizer tornava real uma gratidão que ela não havia escolhido sentir. Obrigada, ela disse. A voz saiu seca, menor do que a intenção. Não por má vontade, mas porque ceder, mesmo em coisas pequenas, custava nela de um jeito que ela ainda não havia mapeado completamente. Rafael guardou a última ferramenta na caixa. Quando se virou, havia um sorriso leve no rosto. Não de deboche, ela ficou atenta a isso. Não havia deboche algum. Era o sorriso de quem reconhece algo sem precisar nomeá-lo. De nada, ele disse. É o que eu sei fazer. Valentina dirigiu até o apartamento no Jardim Europa naquela tarde, com aquela frase repetindo no fundo da cabeça como um som que você ouve de longe e tenta identificar. É o que eu sei fazer. Havia algo naquelas 5 palavras que ela não conseguia simplesmente arquivar e seguir em frente. Não era vaidade. Ela havia esperado vaidade. A vaidade discreta de quem faz um favor e quer que o favor seja reconhecido como generosidade. Não havia isso. Não era ressentimento. Ela havia esperado ressentimento também, alguma nuance de homem que sabe que está sendo tolerado numa casa que não é dele. Também não havia isso. Era apenas a afirmação limpa de uma identidade. E havia uma integridade naquilo que Valentina, deitada no teto às 11 da noite, sem conseguir dormir, teve que reconhecer para si mesma que não havia encontrado em muitos lugares. Nos dias seguintes, ela se pegou pensando nessa frase nos momentos mais inconvenientes, no meio de uma reunião de obra, esperando o semáforo abrir na Faria Lima. Relendo pela 3ª vez o mesmo parágrafo de um relatório que não entrava porque a cabeça estava em outro lugar, num lugar que ela não havia autorizado que ficasse. Havia uma diferença, ela foi percebendo gradualmente, entre conhecer alguém e observar alguém. Ela havia tentado conhecer Rafael naquele primeiro jantar com a intenção de encontrar a brecha, o sinal de falsidade, a ambição mal disfarçada. Não havia encontrado. E agora, contra a própria vontade, estava começando a observar os modos como ele se movia numa sala que não era dele, a forma como ele ouvia o pai dela sem aquela postura de quem está esperando a vez de falar. A precisão das palavras que escolhia quando falava. Não era admiração, ela recusava a palavra, era atenção. Era a atenção particular que se dedica a algo que não se encaixa nos modelos disponíveis. Na quinta-feira da 3ª semana, ela estava trabalhando na sala de estar da mansão. O pai havia pedido que ficasse para uma revisão de contratos no final do dia, quando Rafael chegou novamente. Desta vez, ele havia trazido uma documentação mais extensa e a reunião com Sérgio se estendeu além do previsto. Quando Rafael passou pelo corredor às 7h30, Valentina estava ainda à mesa com papéis espalhados, o café do final da tarde esfriado ao lado. Ele parou na entrada da sala. Ela não levantou a cabeça imediatamente.
Seu pai pediu que eu te deixasse este contrato para assinar, ele disse. Colocou um envelope sobre a mesa, sem se aproximar mais do que o necessário. Valentina olhou para o envelope. Depois olhou para ele. Você podia ter deixado com o porteiro. Podia, ele concordou. Outro silêncio. Ela pegou o envelope, abriu, examinou o documento com a velocidade de quem lê contratos como segunda natureza. Enquanto lia, ele não foi embora. Ficou parado na entrada, não de forma constrangedora, mas com aquela presença tranquila que ela havia notado desde o primeiro dia. A presença de alguém que não ocupa o espaço dos outros, mas também não desaparece para que os outros fiquem confortáveis. A oficina, ela disse, sem planejar. A pergunta saiu antes que ela pudesse decidir se queria fazê-la. Você trabalha lá desde os 16 anos. Desde os 15, na verdade. Aos 16, já era funcionário oficial. Uma pausa. Meu pai começou a oficina quando eu tinha 7. Cresci entre ferramentas. Você nunca quis outra coisa? Rafael considerou a pergunta com seriedade, o que ela não havia esperado. Havia esperado que ele desviasse ou que respondesse com uma brevidade que fechasse o assunto. Quis estudar engenharia mecânica por um tempo. Fiz 2 anos de faculdade à noite. Outra pausa. Meu pai adoeceu. Parei. Valentina não disse nada por um momento. Havia uma sequência de perguntas que ela poderia fazer, o tipo de a doença, quanto tempo se havia voltado, e sentiu o impulso delas alinhado na cabeça como portas. Escolheu não abrir nenhuma. Não porque não quisesse, porque abrir seria mudar algo na natureza daquela conversa, e ela ainda não havia decidido se queria mudar. O documento está correto, ela disse, pegando a caneta. Rafael acenou levemente com a cabeça. Quando ela assinou e devolveu o envelope, ele o pegou, disse boa noite, com aquela mesma calma, sem afetação de sempre, e foi embora. Valentina ficou olhando para a entrada vazia da sala por mais tempo do que deveria. Havia 2 formas de interpretar o que estava acontecendo dentro dela naquelas semanas, e ela as conhecia ambas com clareza clínica porque havia passado anos desenvolvendo a capacidade de se examinar sem ilusão. A primeira interpretação era a mais perigosa, que a proximidade forçada, o prazo, a pressão emocional e a competência genuína de Rafael estavam criando nela algo que, em circunstâncias normais, nunca teria espaço para surgir. A segunda interpretação era mais simples, e por isso mesmo mais perturbadora, que ela estava vendo um homem como ele era, sem o filtro da história que havia construído sobre ele, e que o que via era, objetivamente, digno de atenção. Ela dormiu mal naquela quinta-feira também. O casamento aconteceu num sábado de manhã fria de agosto, no cartório do 14º ofício, no centro de São Paulo. Valentina havia exigido que não houvesse cerimônia religiosa, não houvesse festa, não houvesse nada que tornasse aquilo mais do que o ato burocrático que ela estava determinada a que fosse. Sérgio havia aceitado todas as condições com a gratidão culpada de alguém que sabe que não está em posição de negociar. Havia 30 pessoas. Do lado Drummond, o pai, a tia Marta que viajou do Rio e ficou o tempo todo com os olhos marejados, sem entender completamente o que estava acontecendo. 2 primos que vieram por lealdade e ficaram desconfortáveis do início ao fim. 4 amigas de Valentina, das quais 2 sabiam a história real e 2 sabiam apenas que o casamento era repentino. 3 sócios da empresa com expressões de alívio disfarçado. Do lado Moraes, o pai de Rafael, seu Antônio, que Valentina viu pela primeira vez ali, um homem de 58 anos com cabelo grisalho rente, postura ereta, olhos escuros que observavam tudo com uma calma que lembrava, de forma desconcertante, o filho. E 2 amigos de Rafael da Vila Prudente, homens de mãos grandes, que vieram de terno emprestado e ficaram juntos o tempo todo, mais confortáveis um com o outro do que com qualquer outra pessoa na sala.
Valentina usou um vestido branco simples que havia comprado numa tarde de 20 minutos numa loja do Itaim. Sem véu, sem buquê, cabelo preso no coque de sempre. Havia decidido que cada elemento grandioso que não estivesse ali seria uma afirmação da recusa de fingir que aquilo era o que não era. Rafael usava um terno escuro que ficava bem nele, de uma forma que ela não havia antecipado. Não era um terno caro. Ela conhecia tecidos o suficiente para saber, mas estava impecavelmente passado. Os punhos da camisa branca exatos, o nó da gravata simples e correto. Havia nele uma formalidade que claramente não era habitual, mas que ele portava sem desconforto, como alguém que respeita a ocasião sem precisar ser transformado por ela. Quando o cartorário conduziu o procedimento e chegou o momento das afirmações, Valentina disse sim, com a voz firme de alguém que está assinando um contrato que leu e releu e encontrou desvantajoso, mas juridicamente inevitável. Rafael disse sim, com a mesma calma de sempre. Os anéis eram simples. Ela havia escolhido isso também, recusando a aliança que o pai havia sugerido. Quando assinaram os documentos, seu Antônio olhou para o filho por um momento longo, e havia em seu olhar algo que Valentina não conseguiu classificar. Não era triunfo, não era alívio. Era a expressão de alguém que carregou algo pesado por muito tempo e finalmente pôde por um momento colocar no chão. O coquetel foi num salão pequeno, no mesmo edifício do cartório. Valentina circulou pelo espaço com a competência social de quem cresceu em eventos e aprendeu a parecer presente enquanto está mentalmente em outro lugar. Conversou com a tia Marta, que perguntou baixinho se ela estava bem e para quem Valentina sorriu e disse que sim. Conversou com as amigas que sabiam a história, que ficaram ao redor dela com a proteção silenciosa de quem não sabe o que dizer, mas recusa deixar a outra desacompanhada. Rafael ficou do outro lado da sala com os dois amigos e o pai. E os quatro falaram com a facilidade de pessoas que se conhecem a vida inteira, e havia um calor naquele grupo pequeno que contrastava com a tensão difusa do lado Drummond de um jeito que Valentina notou e recusou examinar. Eles não se dirigiram à palavra durante o coquetel. À noite, Sérgio havia reservado a suíte de um hotel na Paulista, um gesto que ele havia feito com a culpa evidente de quem sabe que nenhum conforto material cobre o que foi feito, mas que não tinha outro vocabulário disponível. O quarto tinha vista para a Avenida Paulista, luzes de carros e letreiros, e a cidade em movimento lá embaixo, imune ao que acontecia dentro daquele vidro. Valentina estava sentada na beira da cama quando Rafael entrou no quarto. Ela havia tirado o blazer e estava com o vestido ainda, as mãos sobre o colo, olhando para um ponto específico no tapete que não era nada, que era só o lugar onde o olhar pousava quando a cabeça estava em qualquer outro lugar. Os ombros dela estavam tensos de um jeito que ela sabia que estava tensos, mas não conseguia relaxar, porque relaxar requeria uma segurança que o momento não oferecia. Rafael fechou a porta. Ficou de pé por um momento. Depois foi até a poltrona perto da janela. A mesma escolha instintiva que havia feito na sala da mansão do Pacaembu semanas atrás. O lugar mais próximo da saída. O lugar que dava mais espaço ao outro. E sentou. O silêncio entre eles era pesado como concreto. A cidade lá embaixo era barulhenta com aquele barulho específico de São Paulo à noite, que é denso e constante como o batimento de um coração enorme, e esse barulho tornava o silêncio do quarto mais audível, não menos. Valentina estava de costas para ele, ombros ainda tensos, quando ele se aproximou. Ela o ouviu se mover, ouviu a cadeira, ouviu os passos sobre o tapete. Ele parou a uma distância que ela notou como deliberada. Próximo o suficiente para ser ouvido em voz baixa, distante o suficiente para que ela não precisasse recuar. E então, Rafael disse em voz baixa e com a calma de quem já decidiu algo há muito tempo:
Exatamente 3 palavras que Valentina não esperava. Sou Antônio Moraes. O quarto inteiro pareceu mudar de temperatura. Valentina virou a cabeça lentamente. Ele estava sentado a 1,5 metro dela, as mãos entrelaçadas sobre o colo, o olhar direto, aquele olhar que não desviava, que ela havia notado no primeiro jantar e que havia tanto irritado quanto intrigado quanto perturbado. Antônio Rafael Moraes Filho, ele continuou, e a voz tinha aquela qualidade que ela havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas. A qualidade de quem não usa mais palavras do que precisa, porque as palavras que usa são exatas. Meu pai é o credor do seu pai. Mas antes disso, meu pai foi funcionário da Drummond Construções por 22 anos. Valentina não respirou. Foi demitido sem justa causa em 2019. Rafael não desviou o olhar em nenhum momento. Perdeu a casa que estava pagando. Quase perdeu a saúde. Ficou 2 anos com problema no coração que ele associa ao período. O médico associa ao estresse. Guardou cada centavo que recebeu de indenização, de trabalhos extras, da oficina que nunca parou de funcionar mesmo nos piores meses. Por 4 anos, juntando, esperando, até ter o suficiente para comprar a dívida do seu pai de um banco que estava prestes a executar o contrato. O silêncio que veio depois durou o tempo de Valentina processar a arquitetura do que estava ouvindo. Não apenas as palavras, mas a estrutura por trás delas, a geometria de uma história que havia começado muito antes daquele sábado de agosto. Não para destruir a Drummond, Rafael disse, para colocar as 2 famílias na mesma mesa. Valentina percebeu que estava com a respiração presa apenas quando sentiu a necessidade de soltar o ar. Soltou devagar, pelo nariz, sem fazer barulho, com o controle de quem está usando toda a energia disponível para não mostrar que está desmoronando por dentro. Eu sabia quem você era antes de entrar naquela mansão, ele continuou. E havia em sua voz algo que ela só conseguiria descrever depois, muito mais tarde, como cuidado. A voz de quem está entregando algo que sabe que vai doer, mas que acredita que a outra pessoa tem direito de saber. Sabia que você estudou arquitetura na USP, que fez pós em Lisboa, que trabalha na empresa do seu pai desde que voltou, que é competente, que é orgulhosa, que não pede ajuda. Valentina fechou os olhos por um segundo. Mas você não sabia quem eu era, e eu precisava saber se você conseguia me enxergar como gente antes de saber o que minha família tem. Uma pausa. Você passou no teste que eu nem te contei que estava fazendo. O silêncio que se seguiu àquelas palavras durou quase 2 minutos. Valentina havia contado depois, sem querer, porque havia um relógio digital na mesa de cabeceira e os números mudaram 2 vezes, enquanto ela ficou parada naquele estado que não era exatamente imobilidade. Era mais parecido com o momento entre o trovão e a chuva, quando o ar está carregado e o corpo já sabe o que vem, mas ainda não recebeu. Ela se levantou. Foi até a janela. São Paulo lá embaixo era o que São Paulo sempre era à noite. Uma cidade que não para porque não sabe parar. Carros em fluxo constante na Paulista. Letreiros acesos em laranja e branco e azul. A silhueta do MASP com as suas vigas vermelhas visíveis dali. E mais além os prédios, e mais além outros prédios, e mais além a cidade, que não tinha fim visível, que se estendia até o horizonte como uma continuação do universo que não havia sido projetada por ninguém, mas havia acontecido assim mesmo. Valentina ficou de frente para aquela vista por um tempo longo. Ela não estava tentando se acalmar, estava tentando montar alguma coisa, colocar peças no lugar, encontrar a estrutura do que havia sido dito e verificar se ela batia com o que havia vivido nas últimas semanas. E ia batendo de um jeito que ela não queria que batesse, porque quando as peças se encaixam com aquela precisão, o que sobra não é conforto, é a confirmação de que a história era exatamente o que parecia ser.
O Fiat Uno, as mãos com rastro de graxa. A resposta sobre perspectivas de carreira que havia cortado o ar da sala de jantar naquele primeiro encontro. A naturalidade com que ele havia aberto o capô do carro dela sem pedir permissão, sem fazer disso um favor que precisava de reconhecimento. As palavras "é o que eu sei fazer", que ela havia passado noites não dormindo tentando arquivar. Não era performance, havia sido real o tempo todo. Quando ela virou, os olhos estavam vermelhos, não de choro, mas da espécie de pressão interna que o choro alivia, e que ela estava recusando aliviar, porque chorar seria ceder a uma emoção que ela ainda não havia classificado, e que, portanto, ainda não havia autorizado. A voz, quando veio, estava firme. Era uma das coisas que Valentina Rocha Drummond havia aprendido desde cedo, que voz e emoção podiam existir em estados separados, que uma podia ser controlada enquanto a outra não. "Quantas propriedades?" ela perguntou. Rafael não hesitou. Era como se houvesse esperado exatamente essa pergunta, ou talvez como se houvesse esperado qualquer pergunta que viesse com aquela frieza calculada, porque era assim que ela processava, e ele havia prestado atenção suficiente para saber isso. 3 imóveis comerciais na Vila Prudente, 2 apartamentos no Ipiranga, participação em 2 transportadoras. Uma pausa de exatamente o tamanho certo. E a dívida do seu pai, que vou cancelar amanhã de manhã sem condições. Valentina respirou. "Meu pai não quer a Drummond", Rafael continuou, com a mesma voz baixa e precisa. "Não quer dinheiro, não quer empresa, não quer nada que possa ser colocado em contrato. Quer que seu pai olhe nos olhos de seu Antônio Moraes e peça desculpas pelos 22 anos que apagou como se não existissem. O silêncio depois disso era diferente de todos os silêncios anteriores. Era um silêncio com peso moral, com a gravidade específica de uma injustiça nomeada em voz alta pela primeira vez, num espaço fechado. Valentina pensou no pai dela, Sérgio Drummond, que dizia bom dia para todo mundo, que havia construído uma empresa do zero, que era um homem que ela havia respeitado profundamente até aquelas últimas semanas. E pensou em quanto é possível que uma pessoa seja simultaneamente verdadeira em algumas coisas e invisibilizante em outras, e como essa simultaneidade era talvez a coisa mais difícil de sustentar quando você amava a pessoa. "E a oficina?" ela perguntou. Havia uma razão específica para essa pergunta e ela sabia qual era. Estava testando a consistência da história, procurando o ponto onde o verniz da simplicidade cedesse e mostrasse debaixo o cálculo que ela havia passado semanas procurando. "É onde eu quero estar", Rafael disse. "Sempre foi." Valentina o olhou por um longo momento. Procurou o cálculo. Não encontrou. Encontrou apenas o que havia encontrado desde o primeiro dia. Um homem que sabia exatamente quem era, que não precisava ser outra coisa, que havia construído a própria identidade sobre coisas reais, e não sobre a percepção que os outros tinham delas. Ela virou de volta para a janela. Ficou ali por mais tempo, e desta vez não estava montando nada. Estava deixando que o que havia sido dito se depositasse camada por camada, como sedimento, como a forma que uma história verdadeira assume quando você para de resistir a ela. Naquela noite, eles dormiram em lados opostos da cama grande, com uma distância entre eles que não era hostil. Era o espaço que 2 pessoas precisam quando estão carregando histórias pesadas e ainda não sabem se podem pousar o peso no mesmo lugar. Valentina acordou às 5h42 e ficou olhando para o teto por 1 hora antes de o sol entrar pela fresta das cortinas. Ao lado dela, Rafael dormia com aquela calma que ela havia notado como característica em vigília e que aparentemente estendia para o sono. Sem tensão visível, sem o franzido de testa que ela reconhecia em si mesma quando acordava depois de noites difíceis. Ela ficou olhando para ele com a consciência desconfortável de alguém que está fazendo algo que decidiu não fazer e que está fazendo assim mesmo. No domingo de manhã, Rafael cancelou a dívida. Ela não estava presente.
Ficou no apartamento no Jardim Europa, para onde havia voltado ao acordar, incapaz de permanecer no hotel com aquela leveza suspensa que o quarto havia adquirido depois das revelações da noite anterior. Mas Sérgio ligou às 10 da manhã com uma voz que tinha dentro dela a qualidade específica de quem acaba de chorar e secou o rosto antes de ligar, e disse: "Está feito. A dívida foi cancelada. Todos os documentos." Uma pausa. "O pai dele quer se encontrar comigo na terça-feira." "Eu sei", Valentina disse. "Você sabia?" "Rafael me contou." Outro silêncio. "Valentina, na terça-feira, pai," ela disse. "Vai ao encontro. Ouve o que seu Antônio tem a dizer." Ela desligou e ficou sentada à mesa da cozinha, com o café esfriando na frente, olhando para a parede, pensando no pai de Rafael guardando centavo por 4 anos, com problema no coração, com a casa perdida, com a paciência enorme de quem decidiu que a forma correta de obter justiça era construí-la, não exigi-la. Havia uma grandeza naquilo que ela não sabia como segurar. Nos dias seguintes, houve uma estranheza nova. A estranheza de 2 mundos que haviam sido forçados a se tocar e que agora precisavam descobrir o que fazer com o toque. Valentina voltou ao trabalho na Drummond com a empresa intacta, os contratos retomando gradualmente, a equipe percebendo a estabilização sem saber exatamente o que havia mudado. Rafael voltou à oficina na Vila Prudente como se nada tivesse acontecido, ou como se tudo o que havia acontecido fosse a continuação natural de algo que ele havia iniciado e que agora seguia seu curso. Eles eram casados no papel, moravam separados, falavam por mensagem com a frequência exata do que precisava ser resolvido, documentos, questões práticas, os detalhes burocráticos de 2 vidas que haviam sido juridicamente unidas sem que os territórios emocionais houvessem determinados termos. Foi numa quarta-feira à noite, 3 semanas depois do casamento, que Valentina foi até a Vila Prudente. Ela não havia planejado. Havia saído de uma reunião longa e frustrante no escritório, uma discussão com um sócio sobre a estratégia de recuperação da empresa que havia deixado nela aquele sabor específico de conversa, onde as pessoas falam sobre o problema, mas evitam as perguntas que realmente importam. E havia entrado no carro com a intenção de voltar para o Jardim Europa. Mas havia parado no semáforo na Radial Leste e olhado para o GPS aberto no celular e digitado, antes de analisar o impulso, o endereço da oficina Moraes & Filhos. O bairro da Vila Prudente tinha a textura específica dos bairros de São Paulo, que cresceram de forma orgânica. Não planejados, não renovados, mas vivos, de uma maneira que os bairros renovados às vezes perdiam. Ruas com árvores antigas, cujas raízes levantavam o asfalto em pontos regulares, comércios misturados com casas, o cheiro de churrasco de algum lugar próximo misturando com o diesel do ônibus que passou ao lado do carro de Valentina enquanto ela procurava estacionamento. A oficina tinha fachada simples, uma placa azul com letras brancas, Moraes & Filhos. Um portão de ferro que estava aberto, dentro o espaço iluminado por luzes frias de teto e o cheiro inconfundível de óleo e borracha aquecida que ela havia aprendido a associar, sem querer, com aquele homem. Havia 2 carros no espaço, um levantado no macaco hidráulico, um funcionário de macacão azul trabalhando num lado. Rafael estava no outro extremo, agachado perto de um Gol branco, a cabeça levemente inclinada, ouvindo um ruído que ele havia pedido ao dono para reproduzir. Valentina ficou parada na entrada por um momento. Rafael a viu quando se levantou. Por um segundo, ela esperou surpresa. A surpresa que qualquer pessoa teria ao ver a própria esposa aparecer sem aviso numa terça à noite na oficina onde trabalha. O rosto dele não mostrou surpresa. Mostrou reconhecimento. E havia uma diferença. "Valentina", ele disse simplesmente.
Eu estava passando, ela disse, e soava falso, e ela sabia que soava falso, e ele sabia que ela sabia. A Vila Prudente não estava no caminho de coisa alguma que ela costumava frequentar. Ele não apontou isso. Quer entrar? Ela entrou. O funcionário, que Rafael apresentou como Toninho, 24 anos, que havia começado na oficina aos 19, a cumprimentou com um aceno de cabeça e voltou ao trabalho com a discrição de quem percebe que aquela não era uma visita de inspeção. Valentina caminhou pelo espaço com os olhos abertos, olhando para a organização das ferramentas na parede, cada uma com seu lugar marcado, contornos pintados para que a ausência de qualquer peça fosse imediatamente visível. Para a prateleira de peças etiquetadas, para o caderno de registro aberto sobre a bancada com letra manual precisa. 12 anos, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Meu pai começou aqui. Rafael ficou de pé a alguns metros. Aquela prateleira no fundo ainda tem a letra dele. Valentina olhou para a prateleira. A letra era diferente da de Rafael, maior, mais inclinada. Havia algo em ver aquelas marcas de uma mão que havia trabalhado naquele espaço por anos e depois havia adoecido e havia guardado centavo por centavo com paciência de quem sabe que a justiça tem o próprio tempo. Ela sentiu algo apertar no peito de um modo que não era tristeza e não era culpa. E não era nenhuma das emoções que ela tinha nome para usar, mas que era real e que ficava lá com uma presença concreta. "Você quer café?" Rafael perguntou. Era uma pergunta simples. Era a pergunta mais simples possível. E havia nela uma naturalidade. Não a naturalidade forçada de quem está tentando dissolver tensão, mas a naturalidade genuína de alguém que oferece café porque é tarde e porque é o que se faz quando alguém que você conhece aparece no seu espaço à noite, que fez Valentina se perceber dizendo sim antes de ter decidido dizer sim. O café veio numa xícara de ágata azul, do tipo que Valentina não via desde a casa da avó materna em Campinas, e estava mais forte do que ela costumava tomar e quente demais para beber imediatamente. Ela ficou com a xícara entre as duas mãos, sentada num banco de madeira perto da bancada, e havia algo naquele momento, a oficina iluminada à noite, o cheiro de óleo, a xícara de ágata, o homem a 2 metros limpando as mãos num pano, que era tão distante de tudo que compunha a vida que ela havia construído que ela não sabia se o que sentia era desconforto ou a ausência dele. "Meu pai foi ao encontro com o seu na terça", ela disse. "Eu sei." Rafael sentou na cadeira de escritório velha atrás da bancada. Meu pai voltou em silêncio, ficou na varanda até tarde. "O que aconteceu entre eles?" "Não sei. Ele não contou e não perguntei." Uma pausa. "Não é minha para saber." Valentina olhou para ele. Era uma das coisas que ela havia notado com crescente atenção naquelas semanas. A distinção que ele fazia entre o que era seu para saber e o que não era. Uma distinção que ela raramente via em pessoas acostumadas a ter acesso a tudo, a considerar que o acesso era um direito natural do envolvimento. "Como você sabia?" ela perguntou então. Era a pergunta que havia ficado suspensa desde a noite do hotel. A pergunta que ela havia adiado, porque fazer era reconhecer que a resposta importava. "Que eu passaria no teste", você disse. "Como sabia?" Rafael ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está procurando a resposta certa, mas o silêncio de quem está decidindo qual parte da resposta verdadeira entregar. "Você perguntou sobre a minha oficina no jantar tentando me diminuir", ele disse. "Mas quando eu respondi, você ficou sem resposta não porque a resposta foi boa demais para contestar. Foi porque você reconheceu a dignidade nela. Eu vi isso no seu rosto." Valentina ficou olhando para ele. "Pessoas que só enxergam status não reconhecem dignidade", ele continuou. "Ficam irritadas quando não conseguem diminuir.
Você ficou quieta. Uma pausa. Quieta é diferente. Pela primeira vez desde que tudo havia começado, Valentina Rocha Drummond não tinha nada calculado para dizer. Ficou com a xícara de ágata entre as mãos e o café esfriando e a oficina ao redor e a cidade lá fora, com seu barulho imenso e indiferente. E sentiu que estava num ponto de intersecção entre duas histórias, a que havia planejado e a que estava acontecendo. E que aquele ponto de intersecção não era confortável, mas era inegavelmente real. Eu não sabia nada sobre seu Antônio, ela disse por fim. Havia algo de confissão naquilo, uma admissão de que o apagamento que Rafael havia descrito não havia sido apenas de Sérgio Drummond. Havia sido estrutural. A invisibilidade construída pela distância entre aquele escritório de mármore no centro e uma oficina na Vila Prudente. Não é uma acusação, Rafael disse. É uma circunstância. Faz diferença. Faz, ele concordou. Por isso estamos aqui. Valentina ficou na oficina até as 10h40. Eles falaram, não sobre o casamento, não sobre as famílias, não sobre os documentos ou os contratos ou qualquer um dos aparatos formais que haviam construído aquela situação. Falaram sobre a cidade, sobre como São Paulo era diferente dependendo do ponto a partir do qual você a via, sobre um projeto de requalificação de um viaduto que Valentina havia estudado em Lisboa e que tinha paralelo numa proposta que havia existido para o viaduto do Chá nos anos 90 e havia sido arquivada sem razão clara. Rafael sabia sobre o viaduto. Isso a surpreendeu. E ela deixou a surpresa aparecer no rosto, e ele a viu aparecer e não disse nada. Apenas continuou falando, com aquela precisão habitual que não precisava de aprovação para existir. Quando ela foi embora, Toninho já havia saído. O Gol branco estava consertado, estacionado perto do portão. Rafael a acompanhou até o carro sem ser pedido e sem fazer daquilo um gesto de cortesia obrigatória. Apenas foi, como quem acompanha porque quer acompanhar. Ela abriu a porta. Parou. Seu Antônio, ela disse, com o sobrenome do pai dele, sem o seu, que era tratamento, mas como parte do nome que Rafael havia dito ser o seu. Você usa o Rafael no dia a dia. Desde sempre. Minha mãe me chamava de Rafael. Uma pausa breve. Ela foi embora quando eu tinha 8 anos. O nome ficou. Valentina percebeu que aquilo havia sido dito sem drama, com a mesma economia de quem descreve um fato histórico que já foi digerido há muito tempo e que havia mais vida inteira naquela frase do que em muitas conversas que ela havia tido com pessoas que chamava de amigas. Não disse nada, entrou no carro. Quando saiu pelo portão da oficina e entrou na rua da Vila Prudente, olhou pelo retrovisor e viu Rafael ainda de pé na entrada, as mãos nos bolsos, olhando para o carro, até que a distância tornou impossível continuar vendo. Não era admiração. Ela continuou recusando essa palavra. Era algo mais complexo e menos administrável. Era o reconhecimento de uma presença. A espécie de reconhecimento que acontece quando você se permite olhar de verdade para algo que estava lá o tempo todo e que você havia estado olhando por cima. Valentina dirigiu para o Jardim Europa com a janela levemente aberta, o ar frio de agosto de São Paulo entrando em fios e pela primeira vez em meses, não semanas, meses, desde antes da ligação do pai naquela segunda-feira que havia mudado tudo. Sentiu algo que se aproximava de quietude. Não paz. Quietude é diferente. É o estado de quem parou de lutar contra uma corrente que não tem sentido combater e começou com muito cuidado e muita desconfiança ainda a aprender a nadar de outro jeito. Nas semanas seguintes, eles construíram uma rotina que nenhum dos dois havia projetado. Às quartas-feiras, o dia em que a oficina fechava mais cedo, Rafael aparecia na mansão do Pacaembu, que Sérgio havia deixado disponível para o casal, enquanto os arranjos de moradia não eram definidos, e eles jantavam na cozinha com o que houvesse. Não era sofisticado.
Era o contrário disso. Era arroz, feijão, às vezes um frango que Rafael cozinhava com uma competência tranquila que Valentina havia descoberto existir e que havia se recusado a achar interessante por exatamente 2 dias antes de desistir da recusa. Numa tarde de sábado, no final do mês, ela foi à oficina de macacão. Havia pedido emprestado. Rafael tinha 2 sobressalentes de funcionários que às vezes esqueciam. E ela havia aparecido com a frase exata, quero ver como funciona, sem elaborar mais do que isso. E ele havia dado o macacão sem comentário, o que ela havia apreciado mais do que saberia expressar. Ficou 4 horas. Aprendeu como diagnosticar o barulho de um motor pelo padrão de frequência. Rafael explicava com a mesma clareza direta de sempre, sem simplificar em excesso e sem usar jargão desnecessário. Como alguém que respeita a capacidade do interlocutor de entender as coisas do jeito que elas são. Valentina aprendia rápido, isso ela sabia sobre si mesma. E havia algo específico no aprender rápido, algo que sempre havia sido invisível para ela, que tornava o aprendizado diferente de qualquer outro. Mais físico, mais imediato, mais honesto de um jeito que ela não conseguia nomear com precisão, mas que sentia nos braços quando carregava a caixa de ferramentas. Toninho a tratou com a mesma naturalidade de sempre, o que ela apreciou. Havia um terceiro funcionário naquele dia, seu Geraldo, 52 anos, que trabalhava na oficina há 6 e que a olhou com curiosidade calada antes de voltar ao próprio trabalho, o que ela também apreciou. No final da tarde, quando estavam fechando, Rafael ficou de costas para ela limpando uma ferramenta e Valentina estava sentada na bancada com o macacão sujo de óleo nas mangas. E havia um silêncio entre eles que era diferente de todos os outros silêncios que haviam compartilhado. Não era pesado, não era territorial, não era o silêncio de pessoas que não se conhecem, ou que se conhecem e estão guardando algo. Era o silêncio de 2 pessoas que estão no mesmo lugar e estão bem ali. Ela percebeu aquilo apenas quando notou que não estava procurando o próximo pensamento, a próxima análise, a próxima etapa do processo de avaliar a situação em que estava. Estava apenas sentada na bancada com as mangas sujas e o cheiro de óleo e a luz fria da oficina e estava de uma forma que não havia sido planejada por ninguém bem. Não era amor. Era cedo demais para a palavra, e ela sabia disso. E ele aparentemente também sabia porque nenhum dos 2 estava usando palavras que forçavam o tempo. Era algo anterior ao amor, algo que o amor precisava para existir. Era a decisão, ainda frágil e ainda desconfiante, e ainda com os joelhos trêmulos, de deixar o outro ser real. Setembro chegou com chuva fina e persistente sobre São Paulo. O tipo de chuva que não resolve nada, mas insiste assim mesmo, que molha o asfalto da Paulista e o asfalto da Vila Prudente com a mesma indiferença democrática, que escorre pelas janelas da mansão do Pacaembu e pelas janelas da oficina Moraes e Filhos com o mesmo ritmo. Valentina havia aprendido naquelas semanas que São Paulo tinha climas diferentes conforme o bairro em que você estava. Não meteorologicamente, mas emocionalmente, a forma como a cidade pesava diferente dependendo de onde você colocava os pés. Ela estava no escritório da Drummond, numa segunda-feira de manhã, quando Sérgio bateu na porta e entrou com o cuidado de alguém que ainda está aprendendo a ocupar seu próprio espaço depois de tê-lo perdido. O pai havia mudado desde o encontro com seu Antônio, na terça-feira de setembro. Havia uma diminuição nele que era diferente da diminuição daquela segunda-feira em que tudo havia começado. A primeira tinha sido a diminuição do desespero, que é involuntária e que assusta. Esta era outra coisa, mais difícil de nomear, mais difícil de ver num pai. Era a diminuição de alguém que olhou para algo que fez e não conseguiu mais não ver. "Posso sentar?" ele perguntou. Valentina gesticulou para a cadeira.
Sérgio sentou com a postura de quem não está certo se merece o conforto que a cadeira oferece. Eu quero te contar o que aconteceu com seu Antônio, ele disse. Ela fechou o notebook. Estou ouvindo. Sérgio olhou para as mãos. Era um gesto que ela havia visto nele poucas vezes na vida. O pai que construiu a empresa do zero não costumava olhar para as mãos, costumava olhar para frente, para o projeto, para o próximo passo. As mãos eram para quem estava parado. Em 2019, ele começou, tínhamos que fazer 3 demissões para equilibrar o balanço depois de um contrato que não se concretizou. O RH me apresentou uma lista. Eu assinei. Uma pausa longa. Não olhei os nomes, Valentina. Assinei a lista sem olhar os nomes. O silêncio que veio depois tinha a qualidade específica das confissões que revelam não crueldade, mas descuido. E o descuido, às vezes, é pior que a crueldade, porque a crueldade, ao menos, reconhece o outro como suficientemente real para merecer intenção. Antônio Moraes tinha 22 anos de empresa, Sérgio continuou. Nunca faltou, nunca chegou atrasado, que eu saiba, nunca criou problema. E eu nem sabia o nome dele. A voz falhou levemente. Quando ele me contou isso na terça, sentado naquele café no centro, eu fiquei ouvindo e pensando em quantos Antônios havia naquela lista, quantas pessoas que eu apaguei porque estavam numa planilha, e a planilha precisava equilibrar. Valentina não disse nada. Havia uma parte dela que queria defender o pai, que era empresa, que era necessidade, que não havia má intenção. E havia outra parte que sabia que defesas assim eram exatamente o mecanismo que tornava possível olhar para planilhas sem ver os nomes. Ela ficou em silêncio com esse conflito e deixou ele existir sem resolvê-lo prematuramente. Pedi desculpas, Sérgio disse. Não no jeito que se pede desculpas em reunião de negócios, do outro jeito. Ele respirou fundo. Ele ouviu. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, eu não preciso que você se lembre de mim. Eu preciso que você veja quem está na lista da próxima vez. Valentina fechou os olhos por um segundo. É uma cobrança justa, Sérgio disse. É a única que importa, ela respondeu. O pai ficou mais alguns minutos. Quando foi embora, havia nele algo que não era exatamente leveza. A culpa não some com um pedido de desculpas. Ela sabia disso. O trabalho de carregar o que você fez é longo e as desculpas são apenas o começo. Mas havia uma direção, uma orientação, como bússola que finalmente encontrou o norte depois de girar por tempo demais. Naquela semana, Valentina fez algo que havia adiado desde que tudo havia começado. Pediu o prontuário completo de Antônio Moraes no RH da Drummond. Ficou com os papéis sobre a mesa por 1 hora antes de abrir. Quando abriu, encontrou 22 anos de avaliações, quase todas com notas altas, algumas com observações de supervisores ao longo das décadas. Um elogio formal em 2014 por um projeto concluído dentro do prazo em condições adversas. Um homem inteiro numa pasta fina. Uma vida inteira de trabalho reduzida a papel que ninguém havia lido quando o momento de decisão chegou. Ela escaneou tudo. Guardou numa pasta no servidor com acesso restrito. Depois abriu um documento novo e começou a escrever. Não um relatório, não um memorando. Era uma política. Protocolo de revisão humanizada de demissões para a Drummond Construções. Cada nome em qualquer lista de desligamento deveria ser revisado individualmente por um responsável designado, com histórico de tempo de casa, avaliações e justificativa específica documentada. Não era reversão do que havia acontecido, era a única forma honesta de usar o que havia sido aprendido. Ela enviou o documento para Sérgio com uma linha, para consideração imediata. Ele respondeu em 40 minutos. Aprovado. Naquela quinta-feira, Rafael apareceu na mansão com uma marmita. Era a coisa mais simples possível. Arroz com feijão e frango grelhado com limão, embalada num recipiente de plástico que claramente havia feito aquela viagem muitas vezes antes.
a tampa levemente manchada de uso, e ele colocou sobre a mesa da cozinha com a naturalidade de quem faz isso porque queria fazer, não porque havia calculado o gesto. Valentina olhou para a marmita. Depois, olhou para ele. "Você cozinhou hoje cedo?" ela perguntou. "Às 6. Ele abriu a marmita. O cheiro de frango com limão e alho se espalhou pela cozinha da mansão com aquela qualidade específica dos cheiros de comida caseira que não se compra em nenhum lugar e que atravessam qualquer ambiente porque são honestos demais para se adequar ao cenário. Toninho disse que eu exagero no limão, mas Toninho não tem razão. Valentina sentiu algo se mover dentro dela, que ela reconheceu como a variação específica de felicidade, que vem de coisas pequenas, ditas com seriedade real, e que ela havia deixado de sentir em algum ponto dos últimos anos, sem perceber que havia deixado de sentir. Eles comeram na cozinha, no balcão alto, de pé, com pratos simples que ela havia tirado do armário, sem pensar na louça que havia em outros armários. A louça de porcelana que a mãe havia escolhido anos atrás e que ficava ali como decoração de uma vida que a família havia levado antes de tudo começar a desmoronar. A conversa foi sobre pouca coisa e sobre tudo. Ele havia consertado naquela tarde um carro que pertencia a um homem de 73 anos, que ia uma vez por ano à oficina e que dessa vez havia chegado com o neto de 8 anos, que havia ficado debaixo do carro com Rafael por 40 minutos, fazendo perguntas sobre como tudo funcionava. Rafael contou isso com um sorriso que não era sorriso de quem está contando uma história para causar efeito. Era o sorriso natural de quem viveu algo que gostou de viver e que acontece de estar contando. Valentina pensou no menino de 8 anos debaixo do carro, fazendo perguntas, e pensou que havia uma versão de educação acontecendo naquela oficina, que não estava em nenhum currículo formal e que era talvez mais real do que muita coisa que havia estado. "O menino vai virar mecânico", ela disse. "Ou vai virar engenheiro e vai entender o que os mecânicos fazem." Rafael pegou o prato vazio dela e colocou na pia sem que ela pedisse. "São coisas que se precisam mutuamente." Ela ficou olhando para ele de costas para a pia, as mãos na água, e pensou que havia passado 27 anos construindo competência em mundos que existiam em paralelo sem nunca se tocar. E que havia algo de desperdício colossal nessa separação que ela não havia conseguido nomear antes, porque estava dentro dela, e as coisas que estão dentro são as mais difíceis de ver. Não era amor ainda. Era mais do que o reconhecimento de antes. Era algo que havia passado a linha invisível entre a atenção ao outro e o início do investimento no outro. Quando você começa a querer que a pessoa esteja bem, não porque isso afeta você, mas porque ela existe, e a existência dela importa por si mesma. Ela percebeu aquilo naquela noite, depois que Rafael foi embora, quando ficou na cozinha, com o barulho do portão ainda fresco no ar e a marmita vazia sobre a pia e o cheiro de limão ainda presente, e verificou dentro de si mesma a procura da resistência habitual e encontrou, no lugar dela, apenas quietude. A quietude de quem, finalmente, parou de combater. Numa tarde de outubro, Valentina foi à oficina com um projeto embaixo do braço. Havia trabalhado nele por 3 semanas, nas horas entre o final do expediente e a meia-noite, num caderno de esboços que havia resgatado de um armário onde ficavam coisas de quando ela ainda estava na faculdade. Era um projeto de expansão para a Moraes em Filhos. Não expansão de escala, expansão de alcance. Um espaço de formação profissional acoplado à oficina, capacitação de jovens da Vila Prudente em mecânica, parceria com o Senai para certificação. Ela havia mapeado o espaço disponível nos terrenos adjacentes, verificado o zoneamento, feito 3 estudos de viabilidade diferentes. Colocou o caderno sobre a bancada de Rafael sem dizer nada. Ele olhou para ela antes de olhar para o caderno. Depois abriu. Ficou em silêncio por um tempo longo, folheando devagar,
parando em páginas, voltando. Valentina ficou de pé do outro lado da bancada com as mãos nos bolsos do casaco, o rosto neutro, com o esforço de quem está esperando uma resposta e recusa mostrar o quanto a resposta importa. Você fez isso sozinha, ele disse. Não era uma pergunta. Nas últimas 3 semanas, Rafael ficou olhando para a última página. O estudo de viabilidade financeira que ela havia feito com um conservadorismo intencional, números reais, sem otimismo infundado. Depois fechou o caderno devagar. Por quê? Ele perguntou. A voz era calma como sempre, mas havia dentro dela uma camada a mais que ela havia aprendido a identificar. A camada de quando a calma está sendo usada para segurar algo que tem peso. Valentina levou 1 segundo. Porque é o que eu sei fazer, ela disse. O silêncio que veio depois tinha a qualidade específica dos silêncios que as pessoas guardam para sempre. Os silêncios que são marcadores de antes e depois, que dividem a história em 2 metades, sem que nenhuma das 2 partes precise de palavras para reconhecer a divisão. Rafael olhou para ela com aquele olhar direto que não desviava. E pela primeira vez, desde o primeiro jantar na mansão do Pacaembu, quando ela havia esperado desconforto e não encontrado nenhum, Valentina viu alguma coisa diferente naquele olhar. Não a calma habitual, não a tranquilidade de quem está além da necessidade de aprovação. Era vulnerabilidade. A vulnerabilidade real e rara de alguém que foi visto de um jeito que não esperava ser visto e que não sabe ainda o que fazer com isso. Ele foi até ela pelo lado da bancada. Não rápido, não com a urgência cinematográfica das histórias que se resolvem em gesto único. Foi com a mesma economia de movimento de tudo que fazia. Preciso, sem desperdício. Parou à frente dela. Havia ali a mesma distância respeitosa de sempre, o espaço que ele sempre havia dado. E Valentina percebeu que cabia a ela desta vez diminuir. Ela diminuiu. O abraço que veio não foi o abraço de 2 pessoas que se apaixonaram segundo o roteiro esperado. Foi o abraço de 2 pessoas que haviam carregado histórias pesadas em mundos separados e que estavam descobrindo, com a cautela necessária e a coragem igualmente necessária, que podiam dividir o peso, não pela metade, não pela distribuição justa de carga, mas pelo modo como o peso muda de natureza quando existe alguém do outro lado que não está carregando por obrigação. Toninho fingiu não ver. Era um homem de bom senso. Nos meses que se seguiram, o projeto de formação começou a tomar forma. Valentina coordenou a parte de arquitetura e regularização, Rafael a parte operacional, seu Antônio, que havia voltado a frequentar a oficina com mais regularidade depois da terça-feira do café no centro, deu o aval com uma palavra curta e um aceno que valiam mais do que qualquer discurso. A primeira turma tinha 12 jovens da Vila Prudente, entre 16 e 22 anos. A aula inaugural aconteceu numa sexta-feira de manhã com Rafael, de frente para os 12, com as mãos que tinham rastro de graxa nos nós dos dedos, mesmo depois de lavar, sempre, e uma clareza no jeito de falar que não precisava de volume nem de autoridade emprestada. Valentina assistiu da entrada encostada no batente com um café na mão. Havia na cena algo que ela não conseguia fotografar de nenhuma forma que fizesse jus. Era sobre a transmissão de dignidade, sobre a ideia de que o que você sabe fazer tem valor, que o trabalho com as mãos tem valor, que a competência não precisa de aprovação de nenhum mundo específico para ser real. Não era admiração. Era amor. Ela havia finalmente parado de recusar a palavra. Numa tarde de novembro, Valentina e Rafael foram à padaria do fim da rua, na Vila Prudente. Era sábado, cedo, a cidade ainda acordando com aquela lentidão de fim de semana que São Paulo raramente se permite. A padaria tinha mesas de fórmica com toalhas xadrez vermelhas e brancas,
O cheiro de pão saindo do forno era espesso e real. E o barulho era o barulho de um bairro que existe para as pessoas que moram nele e não para ninguém mais. Eles sentaram. O pão chegou na chapa, a manteiga num potinho de plástico que havia perdido o rótulo com o uso. O café com leite veio em xícara grande, forte, com a camada de espuma que só existe em padaria de bairro onde a máquina é antiga e o barista não tem nome de barista. Valentina partiu o pão ao meio. Empurrou metade para Rafael. Ele a olhou com aquele olhar direto e havia nele agora, somado à calma de sempre, algo que só existe no rosto de alguém que está, com plena consciência, exatamente onde quer estar. Eles não falaram por um tempo. Comeram o pão, beberam o café, ouviram o barulho da padaria, uma criança pedindo algo em voz alta para a mãe, o barulho da chapa, duas mulheres numa mesa ao lado discutindo com animação, algo que havia acontecido com uma terceira pessoa que nenhuma delas havia mencionado pelo nome ainda. São Paulo, fazendo o que São Paulo faz quando deixa de ser cenário e vira simplesmente o lugar onde as pessoas vivem. Valentina olhou para as mãos de Rafael sobre a mesa. Aquelas mãos que ela havia visto pela janela da mansão do Pacaembu numa tarde que parecia outro século. As mãos com o rastro de graxa que não sai completamente, que são a marca permanente de um homem que trabalha com coisas reais e que não pede desculpa por isso. Ela cobriu as mãos dele com as dela. Ele não disse nada, não precisava. E ali, naquela padaria de toalha xadrez na Vila Prudente, com pão na chapa esfriando e café com leite e o barulho honesto de um sábado de manhã, Valentina Rocha Drummond entendeu o que havia estado procurando sem saber o nome do que procurava. Não era a carreira que havia planejado, não era o apartamento organizado, não era a competência que havia construído com tanto custo. Tudo isso havia ficado, tudo isso era seu, mas havia deixado de ser o suficiente sem que ela soubesse quando havia deixado. Era isto, alguém que havia sem precisar que ela fosse diferente. Era a quietude de não ter que explicar. Era a solidez de estar com alguém que sabe quem é e que, portanto, deixa você saber quem você é também. Era pão dividido numa manhã de sábado. Era tudo. Era mais do que havia planejado. Era a única coisa que era completamente real. E isso era mais do que riqueza. Era mais do que qualquer coisa que a empresa valia, ou que os documentos registravam, ou que os números nas planilhas podiam medir. Era o tipo de coisa que se constrói devagar, sem projeto aprovado, sem cronograma, sobre a base improvável e inusitada que a vida às vezes arma para as pessoas que têm, no fim, coragem suficiente para olhar além do que esperavam encontrar.